E seguindo adiante aqui, Léo, outra fala do presidente Lula reforçou quem são os responsáveis, na visão dele, claro, por tirar terra dos agricultores. Vamos ouvir. Olha, esses dias eu vi o ministro da Agricultura, o companheiro Fávaro, dizer uma coisa. Ele dizia que o agronegócio não deveria ter medo das ocupações do sem terra. Porque quem está tomando terra deles hoje são os bancos que compram o título da dívida agrária deles. E o banco, quando compra o título, é imperdoável. Ele vai em cima e recebe ou toma terra. Ora, faz tempo que sem terra não invade terra nesse país. Faz muito tempo. Meus amigos, queria ouvir você, Jess Peixoto, também comentando e à vontade para fazer uma pergunta para o Léo Siqueira. Não, assim, é absurdo que o presidente da República tente deixar como vilão os bancos e não os invasores de terra, os terroristas que invadem terras produtivas no Brasil. No ano passado, tivemos lá na Bahia 3 invasões gravíssimas que aconteceram, onde safras foram destruídas. E isso é, sim, o inimigo histórico do agronegócio brasileiro. Que a balança comercial que o Pepezete está falando aqui, que ficou favorável, está intimamente ligada a isso. Léo, e eu queria te ouvir sobre isso. Você acha mesmo que os bancos são os responsáveis e os vilões do agronegócio? E se forem, será que não cabe ao presidente da República aumentar a competitividade entre os bancos, ao invés de ficar dando desculpinha aí para favorecer muitas vezes esse grupo aí do MST que está na claque política? É impressionante como ele sempre escolhe os culpados errados aí, né? Primeiro é isso, é só você olhar as notícias mais recentes para ver o quanto o MST invadiu e tem invadido aí, tem crescido justamente ao longo dos últimos meses, né? Teve até uma cena lá em que destruíram uma plantação de laranja, né, da Embrapa. Então, realmente, falta estar um pouquinho atualizado e olhar mais a internet. Mas por que é importante você proteger o direito à propriedade privada do fazendeiro? Porque isso aí tem tudo a ver com economia, né? O que acontece? Se você é um fazendeiro e sabe que no dia seguinte podem tomar a tua terra, podem destruir suas plantações, o que você vai fazer? Você não vai investir em máquina, equipamento, você não vai comprar um trator, você não vai mecanizar sua colheita, porque do dia seguinte, do dia para a noite, você pode perder aquilo. A partir do momento que você tem segurança jurídica para falar, olha, a minha terra é minha e ninguém pode invadir, o que acontece é que você pode investir a longo prazo e isso aumenta a produtividade, que é um dos problemas do Brasil. A questão do banco é completamente diferente. O agricultor, ele toma um crédito, ele assina lá que ele está dando algum ativo dele como garantia. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele assina a fazer isso. E por que é importante cumprir os contratos? Porque se você chega a partir do momento e fala assim, olha, agora eu vou rasgar esse contrato, você aceitou, tá, colocar algum ativo seu como garantia, mas eu sou um juiz e eu não acho que você deva dar esse seu ativo como garantia. Mesmo você tendo aceitado, o que acontece? Os bancos, nas próximas vezes, sabem que eles não vão poder recuperar parte do capital, porque o banco, ele só pega algum ativo seu quando você não pagou a sua dívida, né? Se você paga a sua dívida, tá tudo certo. Se você não pagou, você coloca lá algum ativo como garantia. Se você chega um juiz e simplesmente faz com que isso não aconteça, os bancos falam, tudo bem, mas agora eu já sei que nesse país os contratos não valem, então eu vou ter que colocar uma taxa de juros muito maior para quando acontecer esses casos de inadimplência. Isso acaba prejudicando todo mundo. De novo, eu só repito aqui o que existe na literatura econômica, é o que eu leio de mais moderno, tá? É isso que diz a literatura, é isso que diz a ciência. Se você está sendo contra, Pepe, aí você está negando a ciência e não a mim. Meu caro Léo Siqueira, a gente já podemos voltar? Então, agora sim, perdão. No momento que a gente está de volta para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, aqui a todo vapor, com o deputado Léo Siqueira, a nossa bancada, Felipe Monteiro, Jess Peixoto, Fabrício Naves, que o Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro, e claro, o tema não poderia ser diferente, várias declarações recentes do presidente Lula acirrando aí esse cabo de guerra e essa eterna apontada de dedos mútuas aí entre o Banco Central, o mercado e o governo. A ver, a gente ainda está destrinchando todas essas declarações e o impacto que elas estão tendo. Mas eu quero perguntar para o nosso Roberto Mota, antes da gente seguir adiante. Não sei se você lembra, Mota, mas lá nos primórdios do governo Lula I,
Eu lembro que tinham diversos protestos ali, Brasil afora, de setores da extrema esquerda, principalmente na figura do PSTU, que cantavam sempre a plenos pulmões, né, que capitalismo humanitário é coisa do Fundo Monetário. Seguindo essa lógica, será que então o nosso PP aqui é o representante do sistema financeiro internacional predatório, meu caro Mota? O capitalismo é o sistema político que dá as melhores oportunidades para o ser humano. Se isso não é ser humanitário, eu não sei o que é. Eu achei a colocação do PP muito interessante. Ele diz, eu quero que todo mundo tenha o que eu tenho. Isso é impossível. Isso é a igualdade de resultados. Isso você não vai conseguir nunca, porque algumas pessoas são mais preguiçosas que você, outras são mais trabalhadoras. Algumas pessoas têm vontade de estudar e aprender, outras não leem nem um livro a vida inteira. Como é que essas pessoas vão chegar nos mesmos resultados? Se você quer que todo mundo tenha a mesma coisa que você tem, você vai ter que tirar de alguns que têm muito mais do que você e você vai ter que dar para outros que têm menos do que você. Que direito você tem de fazer isso? O certo é o que o capitalismo proporciona, ou deveria proporcionar quando ele não é um capitalismo de compadrio, é criar oportunidades mínimas para todos. Isso sim, quando você tira a possibilidade de um garoto pobre de ter uma educação decente e substitui isso por ideologia, você está fazendo a maior covardia com esse garoto. Você está garantindo que esse garoto vai ser a vida inteira dependente do Estado, do bolsa disso, do bolsa daquilo. Ele vai precisar de cota para entrar na universidade. Você sentenciou o garoto para uma dependência do Estado. Agora, em relação a essas falas contra banqueiros, eu queria lembrar o seguinte, a gente está diante de um governo que gasta mais do que arrecada e produz déficit, e faz isso com gosto. Esse é o governo de um país cuja dívida já chegou quase a 80% do PIB. Daqui a pouco o Brasil, se trabalhar um ano inteiro, tudo que a gente produzir não vai ser suficiente para pagar a dívida. Esse é um governo que tem metade do orçamento, 2,5 trilhões, dedicados a pagar dívida e juros da dívida. Meus amigos, um governo desse já está de joelhos beijando a mão dos banqueiros há muito tempo. Então, atacar banqueiro parece bravata para disfarçar a verdadeira situação do país. É inegável que a gente vê pouquíssimo esforço, se é que há qualquer esforço nesse sentido de tentar inverter essa lógica do pagamento dos juros da dívida, mas já é um problema crônico, endêmico e histórico do nosso Brasil, pode estar se agravando, sim, mas eu queria, claro, ouvir o nosso Felipe Monteiro, antes da gente se despedir também do Léo Siqueira. Pepe? Ô Marinho, eu tô aqui impressionado, né? O pessoal agora tá achando que o banco é herói, né? O banco, as instituições financeiras do Brasil fazem um trabalho heróico. Infelizmente, quando você olha essa argumentação do Léo e da Jazz, né? E do Mota, de certa forma, né? Você vê que, infelizmente, eles não olham o sistema financeiro do Brasil como problema. E o sistema financeiro do Brasil, é bom lembrar, é fiscalizado pelo Banco Central. Às vezes, Léo, uma pessoa para tomar empréstimo do banco só consegue ir para 5 bancos e todos os 5 bancos têm a mesma estrutura de financiamento e de concessão de empréstimo. Ela não tem outra alternativa. E, às vezes, para ela pagar a folha do empregado dela, ela tem que consumir, tem que contratar esses empréstimos. E não tem condição de pagar com os juros astronômicos do Banco Central, que todas as instituições financeiras levam em consideração quando colocam as suas taxas de juros de longo prazo, né? Ou seja, há uma distorção absurda do nosso sistema financeiro. E os bancos, eles são vilões também. Não dá para a gente achar que os bancos são bonzinhos, ainda mais num sistema completamente concentrado como o nosso sistema financeiro. E, Mota, eu concordo com você. Eu não quero que todo mundo seja igual na riqueza. Mas quando eu olho, por exemplo, os países nórdicos, por exemplo, Dinamarca, Noruega, é um exemplo para mim de o que eu quero para o Brasil. Eu lembro quando eu estava na Dinamarca, eu cheguei na Dinamarca, lá no hotel, fui pedir Uber. Não tinha Uber na Dinamarca. Por que não tinha Uber? Porque ninguém queria trabalhar em empregos precarizados. Ou seja, todo mundo tinha dignidade e tinha riquezas iguais. Léo, a última palavra é sua, por favor. Ninguém aqui disse, Pepe, que o banco é bonzinho, ninguém disse que o capitalista é bonzinho. Você não precisa ter essa hipótese para achar que o capitalismo foi o melhor sistema de mercado que mais conseguiu tirar pessoas da pobreza até hoje.
Se você estuda história, eu sei que você estuda, você conhece a frase de Adam Smith: não é da benevolência do padeiro que o pão... Pode continuar. Cortou aqui, voltou. Não é da benevolência do padeiro aqui que o pão chegue em nossas mesas, mas justamente do alto interesse deles. Então, é justamente do alto interesse de fazer com que as coisas... Você vê uma oportunidade no mercado e daí você quer oferecer a melhor solução para ela. E vai ser justamente a competição que vai te fazer baixar os preços. Não porque você é bonzinho, mas porque se você não fizer isso, o consumidor vai com outro. Eu concordo, todo mundo sabe que existe uma concentração de mercado no sistema bancário brasileiro. Mas você não precisa achar que eles são bonzinhos para achar que você vai ter um bom desenvolvimento aí da sociedade, tá? Então, ó, Pepe, eu tô com um bonequinho aqui do Ronald Reagan, tá? Bueno. E eu vou te levar aqui da próxima vez para ver, ó, um Bubblehead aqui, para ver se melhora, assim, a sua mentalidade, assim. E aí, quem sabe, você para de querer fazer socialismo com o bolso dos outros, né? Porque se você quiser que todo mundo que você tem a mesma coisa que você tem, eu começo com uma sugestão simples: basta compartilhar todos os seus bens com o restante da sociedade, né? Porque eu defendo a iniciativa privada, eu defendo com que as pessoas possam capturar o esforço do trabalho dele. E o que eu defendo é, como o Mota colocou muito bem, igualdade de oportunidade. Todo mundo tem que ter a mesma igualdade de oportunidade, mas que cada um capture os seus esforços e os seus resultados. Vou te levar da próxima vez, Pepe. Quero que você leve para mim. Agora, eu sou capitalista. Então, onde você tira que sou socialista? Vamos lá, eu quero... Os meus vícios são caros, Léo, muito caros. Pelo visto, a nossa bancada aqui tá bem de bonequinho também. Mota, você também tem um bonequinho aí? Vamos ver. Well, little Robert Mota, so great. Thank you so much. We're gonna win, baby. We're gonna win. So great. Já o Ronald Reagan, well, there you go again. Aqui no Morning Show, com direito à imitação de Ronald Reagan e Donald Trump. Obrigado, Mota. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo, demais aqui pela sua presença, sempre trazendo aí debates acalorados, mas aqui importantes, dia após dia. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal.